Não, isso não é preparação, é o Papa dizendo. Vai. Isso é fingir uma preparação, gente. O Papa pode falar, eu não posso, mas ele pode. Então ele está falando hoje para nós, pastoral familiar do Vicariato de Jacarepaguá. 3 ou 4 encontros de fast food é fingir preparação. E a responsabilidade de quem faz isso recai sobre ele, sobre o pároco, sobre o bispo, que permite essas coisas. Como é que o bispo vai permitir isso, gente? A preparação deve ser madura e requer tempo. Não é um ato formal, é um sacramento. Vamos repetir isso? Não é um ato formal, é um sacramento, mas deve ser preparado como um verdadeiro catecumenato. Vamos repetir? Mas deve ser preparado como um verdadeiro catecumenato. Pode passar? Aí nós vemos um outro documento do Vatican News, Vaticano, novos caminhos de preparação para o sacramento do matrimônio. Pode passar? E é disso que nós vamos falar agora. A igreja vem estimulando o nosso trabalho para a gente tentar ampliar, melhorar essa formação, cada um à sua maneira. Então já existe aqui na nossa diocese, arquidiocese, algumas sugestões para que a gente melhore essa preparação. Mas antes disso, você viu que os documentos, desde 67, com o Papa, na época cardeal Wojtyła, né? E até essa última frase do Papa, ele tem insistido no termo catecumenato. Vamos aí lembrar, gente, afinal de contas, o que é mesmo catecumenato? Catecumenato é, no cristianismo, o período de formação do fiel em preparação para o batismo. Atualmente, o termo tem sido utilizado para designar uma forma de catequese contínua, que não se encerra com o recebimento de cada sacramento, mas perpassa todo o processo da iniciação cristã. Então, o que a igreja está nos ensinando, né, ela está usando o termo catecumenato, a gente não tem interesse nenhum, como dissemos há pouco, de habilitar um casal dando para ele o certificado para ele estar liberado para casar na igreja. Tudo bem, se alguém quiser que seja, mas não é essa a nossa missão. A nossa missão é muito mais do que isso. É evangelizar aqueles candidatos ao sacramento. Porque o bonito seria se ele, no dia do seu casamento, entrasse pelo corredor, porque a gente ensina isso no curso lá de preparação. A gente faz uma brincadeira assim, não sei se o Eduardo se lembra. Quem aqui, todo mundo ali, né, já se preparando, até com data de casamento marcado. Aí a gente brinca assim, gente, quem aqui já sabe quem vai celebrar o seu casamento, o seu matrimônio? Aí um outro levanta a mão, tem quem? Eu vou lá, vai ser o padre fulano. E você, vai ser o dom fulano. E você, ainda não sei quem vai celebrar o meu. E você, não sei. Aí eu dou uma olhada para a Suzana, a gente diz assim, vocês não sabem, mas a gente sabe quem vai celebrar o sacramento de vocês. Isso é assim? Olha isso. Eu não sei como é que eles sabem. Aí a gente deixa um silêncio assim, para eles começarem a pensar. Aí o outro, peraí, já sei. Quem vai celebrar então? Agora eu entendi. Somos nós. É isso mesmo. Vocês que celebram o sacramento do matrimônio. Papa, bispo, padre, cardeal, diácono, nenhum deles celebra esse sacramento. Gente, né? Quero falar uma coisa. Só um detalhe. E é por essa razão que no dia do casamento de vocês entram pelo corredor e vão ao altar. No dia do casamento, o padre, que é uma testemunha qualificada, onde é que ele fica? Ele fica no cantinho, esperando os celebrantes entrarem pelo corredor. Isso é liturgia, né? Então aí eles, agora eu entendi, nós que somos os celebrantes, porque exatamente. Já vou eu botar pimenta de novo. Nós vamos fazer 18 anos de casados, né? No nosso, entre aspas, curso de noivos, não foi falado nada disso. Na época eu trabalhava com o Dom Rafael, aí vamos lá fazer lá naquela paróquia do Japão que vocês conhecem, e aí o nosso curso de noivo não foi falado nada disso, foi totalmente improvisado. Eu posso ter liberdade, estou aqui responsável por formar vocês, e eu preciso falar isso, gente. Como é que a pessoa cai de paraquedas para dar um curso de noivo? No meu curso de noivo, ele vai lembrar, a gente fala isso direto, foi falado sobre métodos
contraceptivos, foi falado sobre tudo, cantou musiquinha do Roberto Carlos. Mas não foi falado isso aí, por exemplo, nada disso foi falado. Não foi falado de método Pires, não foi falado nada. Eu saí daquele curso na época, já com o Dom Rafael, já tinha consciência. E eu falei, Dom Rafael, o conteúdo do curso foi esse, aí ele não sabia o que falar. Gente, então isso não pode acontecer. Nós estamos desperdiçando a oportunidade de evangelizar os casais, as famílias, os jovens. Essa responsabilidade é nossa, não é do outro, é minha. Amém? Amém. Então eu preciso fazer diferença, né? Então, os cursos de noivo, esse título até vocês estão aprendendo que não é mais curso de noivo, é o catecumenato matrimonial. Então, nós precisamos ter conteúdo, nós precisamos saber o que estamos fazendo, porque é sério, muito sério. E em nome disso, em nome dessa preparação, por isso que nós estamos aqui hoje, eu vi que acho que até acabou, esgotou, né? Acho que todos adquiriram esse título ali agora, o pré-matrimonial, acho que ele esgotou, né? Todo mundo comprou. Se você ler aqui o subtítulo, é o que nós vamos falar agora, está escrito assim, ó, preparação remota, próxima, imediata. E esse livro, ele já abre o capítulo 1, falando do que nós preparamos ali, ó, as etapas da preparação. Vamos repetir comigo? Primeiro, remota, próxima, imediata. Vamos falar em breve instante sobre essas 3 etapas, que é o que esse livro aqui está resumindo muito bem. Bom, em um documento também lançado pelo Vaticano em 96, ele destacou essas 3 fases de formação para o matrimônio. Então, o que a igreja chama de fase remota? Leia, Suzana. A fase remota, o documento é Familiares Consórcio número 66. A fase remota tem início desde a infância, naquela sábia pedagogia familiar. É pedida uma sólida formação espiritual e catequética que saiba mostrar o matrimônio como vocação sem excluir a formação religiosa. Olha, vamos ficar bastante atentos, que a cereja do bolo está aqui agora. Quando vocês se casaram na igreja, foram feitas 3 perguntas que validaram o seu matrimônio. A primeira pergunta: vocês estão aqui de livre e espontânea vontade? É de livre vontade que fazem? Lembra? Primeira pergunta. A segunda pergunta foi: vocês vão unir-se em matrimônio, né? Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade pela vida inteira? Lembra disso? Agora a cereja do bolo está na terceira pergunta. Vamos nos lembrar do que nós prometemos no altar. Vamos ver se vocês se lembram bem. Foi dito assim, ó: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes confiar, vírgula, educando-os no amor de Cristo e da igreja? E o que vocês responderam? Sim. Então, o que vocês prometeram lá no altar, no dia do casamento de vocês? Vocês voluntariamente entraram pelo corredor da igreja, chegaram diante do altar de Deus e fizeram 3 promessas. E se essa promessa foi verdade no coração de vocês, Deus sacramentou o amor um pelo outro. Agora, se alguém estivesse ali mentindo, dissimulando, ou ainda não estivesse preparado, você pode ter vivido juntos 50 anos, ter tido 8, 10, 15 filhos e não estar casado. Aquele casamento foi nulo, pois Deus habita qualquer jarro de ouro, de prata, de barro. Deus só não pode habitar em um jarro sujo. O que o santo ensinou com essa pedagogia? De que Deus não pode habitar onde não há verdade. Algumas faces do amor é verdade e liberdade. Se vocês foram livres, sem pressão, né, de ninguém, entraram pelo corredor da igreja no dia do casamento de vocês, subiram ao altar e fizeram essas 3 promessas, e se essa promessa foi verdade aqui, ó, no coraçãozinho de vocês, vocês estão sacramentados, casados. Aí na terceira pergunta tem tudo a ver com a formação remota. Vocês disseram: sim, nós queremos ter filhos, porque muita gente não sabe que para se casar na igreja católica é condição querer estar aberto à vida. Nós já descobrimos numa preparação que a mulher não queria ter filhos, eu não sei se estou preparado, e nós dissemos a ela: olha, você tem que dizer ao padre, porque você nem sequer pode casar na igreja católica.
Você vai prometer no altar que sim, quer ter filho, sim. Ah, eu sou doente, não posso. Uma coisa é não poder, outra coisa é não querer. Cristão para casar na igreja católica tem que querer ter filho, sim. E a gente promete isso no altar. Além de ter filho, o que a gente promete? Vírgula. Educando-os no amor de Cristo e da igreja. O que a gente prometeu para Deus no dia do nosso casamento? Que nós seríamos os catequistas dos nossos filhos. Não é para levar a criança com 7 anos para fazer a catequese e deixar a tia da catequese ensinar eles lá. Não sei se alguém aqui é catequista, mas lá no Japão, como a Suzana gosta de dizer, as catequistas reclamam que os pais deixam a criança na porta da igreja e nem entram. Que as crianças chegam com 7, 8 anos para a catequese e não sabem fazer isso aqui, ó. Por que não sabem? Porque os pais não ensinaram. Não sabem rezar uma Ave Maria, não sabem rezar um Santo Anjo do Senhor. Então, na nossa formação remota, que a gente está aqui aprendendo juntos agora, a igreja está dizendo o seguinte: pais, avós, vocês são os primeiros catequistas daquela criança que um dia vai se casar. Eu, sim, o primeiro curso de noivo remoto quer dizer o quê? Distante, é dado pelo pai e pela mãe. Como? Dando, em primeiro lugar, exemplo. Se meu filho, nós temos 3 aqui na terra, né? Vamos ter 3 aqui. Se meus filhos me ver tratando bem a Suzana, cuidando bem dela, sendo um bom pai, ele vai querer isso também. Eu fiquei feliz um dia desse que a minha filha perguntou a minha esposa: mas, mãe, quando for a hora de eu namorar, como é que eu vou achar um rapaz assim igual o papai? Que bom, né? Prestam atenção. Ela já estava preocupada. A escola de matrimônio remota é dada por nós em casa. Quer ver um exemplo? Eu sempre conto esse caso. Desde a primeira série, eu estudei com uma menina lá na minha cidade, e a mãe dela, ela pregava contravalores no casamento. Olha, minha filha, não vai casar não. Vai trabalhar, vai estudar, vai estagiar, vai fazer intercâmbio, vai ganhar dinheiro, depois você pensa em casamento. E é uma moça até muito bonita, que ela tem exatamente a minha idade, e até hoje não se casou. Sabe por que não se casou? Essa eu testemunhei. A mãe dela desencorajou ela totalmente. Vai casar que nada, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro. O problema é que nós que trabalhamos com método Billings, homem e mulher definitivamente não é igual, não são iguais. E é uma prova disso que mulher tem ciclo menstrual e tem um período da vida dela que ela é totalmente fértil para a vida ali. Começa com a sua menstruação, chega no ápice nos 18, 20 e poucos anos e vai dando 30 anos a fertilidade da mulher. Vai fazendo isso aqui, ó, 30 anos, 35, 40, 45 anos, está lá embaixo. Aí a mulher com 45 anos, bom, agora me formei, agora estagiei, agora fiz intercâmbio, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou casar. Está com 45 anos, vai ter filho com 45 anos? Muito difícil. Por quê? Porque a biologia dela está dizendo que a fase já passou. Foi o ápice, foi lá nos 20 e poucos anos. A partir dos 25 anos, a mulher já começa, a fertilidade, a mulher começa a cair. Nos 40 anos, despenca. Então, essa fase remota, a igreja está nos ensinando que é papel de pai e mãe, de avô e avó, tio, tia, padrinho, madrinha, ensinar desde pequena a criança. Fala, sim, um dia case, sim, minha filha. Olha, meu filho, case, seja um bom marido para sua esposa, não tenha pressa. Discernimento vocacional. Nossos pequenininhos, 3 na verdade, mas essa semana nós fomos no Carmelo, aí as irmãs se reuniram lá no Popular e perguntaram: e aí, vocês estão pensando em ser padre, freira? Aí o pequenininho falou assim: eu estou pensando em ser padre. Aí as irmãs já ficaram tudo doidas, né? Por quê? Porque eles escutam o pai e a mãe falar, porque eles têm que discernir uma profissão, vai ser leigo, vai ser religioso, vai ser sacerdote. Então, desde pequeno em casa, né? É o nosso papel. É o nosso testemunho. E aí a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, começa na vida da comunidade, após a primeira comunhão, que nem sempre isso acontece, né? Geralmente, depois da primeira comunhão, tem uma derradeira fuga, os adolescentes caem fora. Então, a pastoral familiar está ali preparada
preparações, vocês vão se identificar completamente com a fase próxima, que é o que a gente mais vê, é o que a gente entende hoje por curso, né? Esse curso de preparação, que é o que vocês dizem que tem na sua unidade, lá na sua comunidade. Eu não consigo ler ali, deixa eu ler aqui. O que seria a preparação próxima? Como em forma de caminho catecumenal, a preparação próxima compreende uma preparação mais específica, né? Absolutamente necessária para que o sacramento seja celebrado e vivido com retas disposições morais e espirituais. Ou seja, é o curso, literalmente, que vocês fizeram antes de casar, o que é dado na nossa paróquia, né? Além daquela remota que é uma dedicação da família, a próxima é aquele casal que começa a namorar. Então, o que algumas comunidades já estão fazendo e é bom que se faça, né? As paróquias. Ter curso para namorado, curso de discernimento vocacional. Aí depois sim, curso para noivo na minha paróquia lá, mas já chegou o curso de namorados. Não sei nem se eu vou casar. Mas por que não fazer um curso sobre o valor do namoro, né? Porque o professor Felipe Aquino fala que o casamento, todo casamento é um namoro que deu certo. E é natural que a gente, ora, namore, e ora o namoro vai para frente, e tem hora que o namoro não vai para frente. Tudo bem, é natural isso mesmo. Namoro é para isso. Não sei se essa pessoa é boa, se vou dar uma chance a ela. Não, essa pessoa não é legal, não vou para frente, não. Posso dar um exemplo, um testemunho para vocês. Eu já fui noivo uma vez e essa pessoa não queria ter filhos. O quê? Não, mas, gente, casamento tem que ter filho, eu não sei, quem sabe. Terminei imediatamente. Não, casamento para mim não é isso não. Então, e no momento certo, conheci a Suzana, quando o namoro engatou, e aí, vamos ter filho? A Suzana, uns 4, 5, eu quero, opa, essa é para casar. Então, eu já marquei logo, vamos perder tempo. Mas namoro não é discernimento, é discernimento. Então a etapa próxima é muito importante. O jovem não pode ficar à deriva, como aquele barco que não sabe para onde vai. Bate um vento sul, um vento norte. Então não, o nosso mundo está aí doido para engolir os nossos jovens, para destruir os nossos jovens. Então a etapa próxima dura a vida inteira. A gente vai ali formando os jovens. Olha, você tem que se decidir, meu amigo, ou você casa ou vai para o seminário. Você não pode ficar à deriva. E aí, depois de um verdadeiro discernimento vocacional, um acompanhamento, uma formação, aquele jovem toma a decisão de se casar. Então, a etapa imediata, ela deve ter lugar nos últimos meses e semanas que precedem as núpcias. Esta preparação impõe-se com maior urgência para aqueles noivos que apresentam carências e dificuldades na doutrina e na prática cristã. Nós vemos ali o André Parreira, que é o autor do livro, adotado agora aqui na Arquidiocese, ele dizer que nos últimos meses para o matrimônio, ali nas últimas semanas, pode ser feito um retiro para os noivos, assim como os padres, eles antes de ir para a ordenação, eles vão lá para o Sumaré, vocês já viram isso? Fica uma semana em retiro, desce do Sumaré direto para a catedral para ordenar. E os nossos noivos? Eles estão fazendo retiro, se confessando, se preparando? Pode passar? Está clara as três etapas? Até na paróquia de vocês tem um breve retiro. Tá. Até na paróquia de vocês também deve ter um retiro rápido do crisma, né? Muitas paróquias têm isso, um retiro de um dia, um retiro de primeira comunhão, né? Essa seria a preparação imediata. Opa, vai casar semana que vem, eu vou fazer aqui um dia de retiro para se confessar. Então, tem se encorajado, né? Tem algumas paróquias, algumas dioceses no Brasil que realmente encorajaram que o casal se prepare, né? Passa ali os últimos preparativos com confissão, oração, jejum, para receber aquele sacramento. Isso seria imediato. Remota, desde quando nasceu, inspirados por pai e mãe e todos os adultos cristãos que regem a vida daquela pessoa. Próxima, quando está namorando ou começar ali a ter alguns cursos que falem do valor do sacramento do matrimônio. E a imediata, ali no finalmente, com tudo pronto, vou fazer o retiro, vou me confessar e vou entrar para o matrimônio. É isso que a igreja tem ensinado e é isso que vocês vão ler nesse livro aqui, ó. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão se lembrar de tudo que a gente falou aqui hoje. Nós podemos disponibilizar o conteúdo, tá? Jéssica e Jorge podem passar para vocês olharem com mais calma. E
também tem outros slides que nós não vamos falar hoje, vocês podem olhar. Então, por último aqui, a importância dessas pirâmides que o Vladimir vai explicar. Olha, quem desenhou essa pirâmide foi o padre Emanuel Brandão. Ele é diretor da Cúria Nossa Senhora das Graças, lá em Portugal, mas ele também hoje é responsável pela pastoral familiar, pelas famílias, lá no Vaticano. Então, o que ele disse assim? Às vezes ele percebia, no mundo afora, que a preparação para o matrimônio se parecia com aquele triângulo da esquerda, onde o pré-matrimônio, a preparação era muito pouca, que é a região verde ali, né? Que os trabalhos feitos já... Dando para ver, né? Que os trabalhos feitos após o matrimônio, encontro de casais, né? Seria ali o amarelo, e que por fim, ainda mais na Europa, que eles tinham cada vez tendo mais trabalho para atender aqueles casos especiais que a gente entende como segunda união, ou uma união ilegítima, né? Pessoas que não podem ainda comungar. E então ele começou a enxergar que as paróquias que ele trabalhava se dava muito dessa forma: pouca preparação pré, muito trabalho para os casais e mais trabalho ainda para os casos especiais, que ele via que estava crescendo muito. Ou seja, se eu não tenho uma base sólida, forte, o verdinho aqui pequeno significa o setor pré-matrimonial lá embaixo, muito fraco. Aí eu vou ter o quê? Lá em cima, o setor casas especiais pegando fogo, um monte de separação, as famílias acabando. Aquela física que diz efeito e causa, né? Pouca preparação, muito casos especiais. Então, o que ele propõe? Também vocês vão ler isso no documento. E detalhe que o de lá, ele percebe que nas dioceses mundo afora, os trabalhos são feitos de forma separada. Existe um grupo que cuida do pré, um grupo que cuida dos casais e um grupo que cuida dos casos especiais. Ele falou, não deveria ser assim, deveria ser como da direita. Um triângulo invertido. Repare que as cores agora não são mais separadas, elas se misturam, né? Então você vê que por osmose vai avançando sem perceber que deveria haver mais preparação antes, incluindo a remota. Desde quando a criança é pequenininha, vai falando para ela do valor do casamento, né? Ela já vai crescendo. Se a preparação for maior, você vai ter menos trabalho com os casais e, consequentemente, menos trabalho em casos especiais, porque ninguém gostaria de estar vivendo casos especiais, né? Tem até pesquisa para isso dos casais que vivem esse momento, ele é tremendamente doloroso, né? Para os filhos, para os casais. Então, com esse gráfico, a gente termina, acho que de uma maneira bem ilustrativa, para a gente poder se atentar o que podemos fazer na nossa paróquia, na nossa arquidiocese, para melhorar a base do triângulo. Nós temos que alargar, né? Eu e a Suzana, existe já, algumas paróquias já conhecem, nós temos usado como paralelo, a gente oferece uma opção, além dos cursos tradicionais, esse livro, que foi desenvolvido lá em Minas, e o Brasil todo tem usado, Matrimônio, Encontros de Preparação. Já tem isso, versão nova desse livro, que Dom Antônio Augusto, que nós estamos muito próximos a Dom Antônio Augusto, ele tem encorajado que as paróquias procurem conhecer esse livro. Como é que funciona? Eu e a Suzana, às vezes o padre vai, vocês vão falar do livro? Você vai falar? Então vou deixar para você, não sabia. Ela vai falar vamos dar spoiler de coisas que nós já fazemos. Nós já preparamos vários casais com esse livro. E só para vocês terem uma ideia, nossa preparação depende, mas dura em média aí 1 ano, mais ou menos. Eu e a Suzana, ou com um casal específico, ou com um grupo de casais, e a gente vai trabalhando esse conteúdo. São vários encontros, muito bem preparados. Depois dos encontros, tem dever de casa. Tem dever de casa para fazer. E depois no outro encontro a gente igual o professor. E aí? Fez o dever de casa? Vamos lá, presta conta aí. Brincadeiras à parte, mas é o que a gente faz mais ou menos. E a gente acompanha esses casais por um ano e pouco até. Detalhe, muitos deles não tem nem data de casamento, que é o ideal. Quem chega para nós, tem que casar nesse mês, tá? Então
não é o nosso caso. Nosso caso é outro. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui a nossa participação, desejando que tenhamos sido claros para colocar para vocês hoje essa missão linda de formar as nossas famílias. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Semana que vem nos encontramos na Jornada das Famílias. Por favor, divulguem esse evento lindo na sua paróquia, para que muitas famílias estejam lá e tenham a oportunidade de ser evangelizadas. Deus abençoe. Nós preparamos uma palestra muito especial para a semana que vem. Então, quem estiver lá vai contar com a gente de novo. Nós preparamos uma surpresa e espero vê-los lá. Vai ser muito bom a nossa jornada da Arquidiocese inteira, né? Vejo você semana que vem, gente. Obrigado, Deus abençoe.